Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 14. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus nos deu já no final do ano agora. Eu vou pedir licença para pegar aqui o microfone. No final do ano agora, mediante toda essa circunstância, que nós temos passado e que tem assolado não somente aqui, mas eu creio que o mundo inteiro. Acho que nunca na história nossa nós vimos uma coisa que parasse o mundo como parou. Eu tenho dito para alguns que o que aconteceu aqui é só uma amostra grátis do Apocalipse, O Apocalipse é disso para pior um pouquinho. Mas em meio a uma crise como essa que nos assola, essa palavra veio ao meu coração muito forte, está lá em João capítulo 14, versículo 1, que eu vou ler na versão King James. Eu creio que vocês vão ter a outra versão. Diz assim: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. O interessante dessa crise que nós estamos passando, e a gente tem visto que passado por ela, é que ela começa com um imprevisto, Ela suspende planos e projetos. Ela cancela todo um ano inteiro. Ela mexe com a rotina, com aquilo que nós temos como algo certo, com aquilo que nós temos como um dia após o outro, nos isola nas casas. E é interessante que em meio a essa crise, ela vem gerando alguns efeitos que estão sendo ainda para ser analisados a extensão desses efeitos, dessas sequelas, dessas consequências. Pode ser que ainda passe um bom tempo para se ver o que aconteceu, quais são as consequências latentes, mas claras em meio à sociedade desse tempo prolongado, de pandemia, onde hábitos tiveram que ser mudados à força. Porque o ser humano, ele leva uns 10 anos para poder se acostumar com a mudança, o organismo dele, E as coisas foram mudadas de uma hora para outra. E isso não deixa de ser uma violência contra a própria natureza humana, mas necessária por causa das questões que a gente tem colocado. Mas é interessante que em meio a essa pandemia você percebe que as pessoas, elas não sabem o que fazer, a quem recorrer. A gente percebe que há um clima de algo diferente, algo novo, algo ainda para ser discernido na frente. Eu falo da pandemia porque a situação é muito parecida com a que Jesus estava passando. Esse texto que nós acabamos de ler, esse versículo, que na de vocês talvez tenha: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Estava para acontecer uma crise no meio do colégio apostólico, entre os discípulos de Jesus. É bom lembrar que João, ele se preocupa em ser mais detalhista, em registrar as palavras de Jesus na última ceia. Os outros evangelhos, eles falam sobre a ceia, o que aconteceu, mas João não. João, ele se preocupa em trazer à memória, trazer da memória tudo aquilo que Jesus falou durante aquele tempo de ceia. E me parece que Jesus era o único naquela situação em que ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que uma crise estava por se instalar, natural que acontecesse isso, porque dali a algumas horas ele seria crucificado. Os discípulos estavam disputando quem era o maior no reino de Deus, estava ainda um clima de festa, eles não tinham uma noção do que era que ia acontecer. Talvez pensasse que aquela seria mais uma Páscoa, embora a coisa ali já tivesse bem
difícil, o clima estava difícil, Jesus já tinha confrontado os sacerdotes e assim por diante. Então é interessante que Jesus, sabendo do que iria acontecer e sabendo que talvez aquele quem mais sofreria com a crise seria ele demonstra uma preocupação com os discípulos, né? Primeiro você vai ver aqui no capítulo 13, que é o contexto desse texto. Jesus ele começou dizendo: olha, um de vocês vai me trair. E aquilo perturba os discípulos. E ele pega ao traidor e vai dizer para ele: o que tem de fazer, faz depressa. E Judas já tinha saído para poder fazer o que ele queria fazer. Pedro chegou para ele e disse: Senhor, eu estou contigo e não abro, eu vou contigo até o fim, contigo eu vou. Talvez confiando na espada que estava já na mochila dele e tal, contigo eu estou até o final. E Jesus disse: você vai comigo até o fim, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus estava bem atento ao que iria acontecer. Ele saberia que os seus discípulos iriam se dispersar. Mas é interessante como, apesar de tudo isso, de saber de tudo isso e de seus discípulos não terem ideia do que iria acontecer, ele manifesta aqui uma preocupação com eles. E o que me chama a atenção é que me parece que a maior base e fonte que nós temos de pastoreamento e cuidado mútuo está aqui. Porque Jesus, ele começa fazendo isso, né? No capítulo 12, se eu não me engano, o texto diz que Jesus, amando-os, amou-os até o fim, né? Sabendo de todas as coisas. E é interessante que essas 3 frases que estão no imperativo aqui, elas chamam a atenção como fonte de cuidado e pastoreamento mútuo. A primeira delas é: não deixe que a preocupação domine o coração de vocês. A ideia aqui é: não permita que a ansiedade domine. E por que é que nós temos que nos preocupar com a ansiedade? Porque a ansiedade, ela tem um efeito sobre nós muito forte. Ela nos torna mais individualistas do que nós somos naturalmente. Porque quando nós estamos ansiosos, nós não falamos, nós nos fechamos, nós expressamos, nós demonstramos uma falta de confiança. E a palavra preocupação e ansiedade no grego é a mesma raiz, porque preocupação é você se preocupar, se ocupar com aquilo que ainda não aconteceu. E é interessante que Jesus, depois de ele dizer tudo aquilo, ele diz: olha, eu não quero que vocês deixem que a preocupação domine. Ele não está dizendo aqui que você não vai ter uma preocupação ou outra, até porque a ansiedade no seu normal é algo até natural e cabe à sobrevivência humana você ter uma ansiedade aqui e ali. O que ele está colocando aqui é o seguinte: não permita que o coração fique dominado pela ansiedade. E por que ele está dizendo isso? Porque ele sabia o que iria acontecer logo depois. Ele sabia que ele iria ser preso. Ele sabia que naquele momento da prisão os discípulos iriam dispersar. Ele sabia que no momento que aquilo dispersasse, iria acontecer algo que eles não estavam esperando. E eles sabiam, obrigado. E eles sabiam, diaconisas em potencial, né? Diáconos em potencial, muito bom, né? Eles sabiam que esses fatos iriam mexer com eles, iria gerar uma tensão, porque a ansiedade não é somente uma preocupação com o que vai acontecer, mas principalmente tem a sua raiz na incerteza. Eles tinham toda a certeza do mundo com ele: ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que havia de vir, ele tem as palavras da vida eterna, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas uma coisa é você dizer isso quando está tudo bem, quando ele está perto, quando ele está bem com a gente. Mas outra coisa é você continuar crendo nisso quando vê ele completamente desfigurado dos espancamentos que iriam acontecer. E 2 coisas acontecem que podem gerar ansiedade na nossa pandemia que me chama a atenção. Uma delas é os fatores externos, as notícias externas.
as informações desencontradas. Naquele tempo, estava ele querendo saber o que aconteceu, ele foi preso, ele foi julgado, ele vai escapar, quem sabe ele vai manifestar o seu poder, e nada disso aconteceu. E é interessante que a ansiedade, geralmente, ela também tem raiz nas expectativas que nós criamos em relação àquilo que nós achamos que Deus tem que agir. E alguns discípulos achavam que Jesus iria talvez agir de uma forma como a crendice popular daquele tempo iria fazer. Ele vai se manifestar, ele vai manifestar poder, vai mandar anjo, vai guerrear, vai derrotar Roma e assim por diante. E nada disso aconteceu. E aí esses fatores externos geram em nós incertezas. Nós temos vivido uma situação semelhante ao que os discípulos passaram aqui. Hoje nós temos o privilégio de ter uma grande fonte de informações sobre tudo e todos do mundo todo. Né? A invasão do Capitólio, soubemos disso em tempo real. A morte de Michael Jackson, que foi a primeira vez que se deu a notícia em tempo real, soube-se na hora. Então a gente está vendo tudo. O problema não é a gente ter privilégio e acesso à informação o tempo todo. O problema são as incertezas sobre quais informações nós devemos confiar ou não. Porque ora tem uns que dizem o Covid é tal, outros dizem que é uma gripezinha, ora uns dizem que a vacina é a cura, outros dizem que a vacina vem aí um troço no DNA, e as informações vão se encontrando, deixando um clima de incertezas. Não sabe em quem confiar, não sabe dizer onde é que está a verdade, não sabe o que é que a gente vai fazer com isso. E isso vai gerando ansiedade. Eu não sei aonde colocar a minha confiança. Isso aconteceu com os discípulos. Eles não sabiam mais se podiam confiar em Jesus ou não. Quem reflete bem isso lá em Lucas é os discípulos de Emaús, decepcionados, né? Incertezas externas. E aí, um outro aspecto que a ansiedade nos traz são as incertezas internas. Porque geralmente quando a gente não tem mais certeza daquilo que nós criamos, ou aquilo que nós criamos parecia, em termos talvez pragmáticos, ser aquilo tudo que a gente achávamos que era, ou seja, ele não é esse Messias todo que a gente achava que era, ele não é aquele Cristo todo, porque ele foi preso, ele foi espancado, ele foi humilhado pelos sacerdotes, ele foi surrado pelos soldados, ele foi flagelado como um ladrão qualquer. Isso gera dentro da gente uma dúvida. Que dúvida é essa? Será que ele é realmente isso tudo? Será que realmente o que ele falava era verdade? Incertezas internas. Amados, nós vivemos hoje, no tempo do Covid, no tempo da pandemia, um tempo de incertezas internas que se manifestam quando a crise vem. O rapaz que fez a oração disse que a pandemia era um tratamento na sua oração. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, se eu não me engano, diz isso. Deus nos coloca no deserto para saber como vai o nosso coração. E muitas vezes a pandemia, ela traz à tona a ansiedade que está incutida, porque muitas vezes a gente não abre, não cede, a gente não compartilha a ansiedade. A gente somatiza, a gente manifesta isso no relacionamento com o outro, principalmente dos que estão perto em casa. Mas quando a gente chega para poder ao Senhor dizendo, olha, eu estou ansioso, a gente demora muito. E muitas vezes se manifesta em enfermidades internas, ou chamadas doenças psicossomáticas, como muitos profissionais da saúde chamam, né? Coisas que, aliás, alguns já disseram que muitas das nossas enfermidades têm a ver com isso, as questões emocionais. E por que as questões emocionais são grandes? Porque cuidado pastoral, pastoreio e cuidado mútuo tem a ver com essa confiança que eu tenho de poder compartilhar aquilo que eu estou passando. Há um ponto aqui em Jesus em que os discípulos estavam em dúvida, mas não tinham mais coragem de falar para ele o que estava acontecendo. O que é que ele quer dizer, mas não perguntavam a ele e guardavam. Então, na hora que a coisa estoura,
É natural que haja dúvidas pelo externo e haja dúvidas no coração. Quem mais manifestou dúvida acerca dele foi o próprio Tomé. Quando ele ressuscitou, que ele disse, eu não acredito, né? Enquanto eu não ver, eu não acredito. Mas a primeira coisa que eu percebo nessa frase, não permita que o coração se preocupe, é porque Jesus sabe os efeitos da ansiedade num coração que está abalado por aquilo que ele não está esperando. Primeira coisa que é essencial, expectativas não é o mesmo que esperança. Expectativas eu gero, esperança eu creio. Expectativas são coisas que eu crio. Esperança é aquilo que eu ouvi Jesus dizer e dizer, nisso aqui eu coloco a minha confiança. Mas a segunda coisa que eu percebo nesse texto, se você entendeu isso, diga um amém baixinho aí só para eu... A outra expressão diz assim, credes em Deus. Creia em Deus. E aqui Jesus ele está colocando uma coisa que me chama a atenção. Porque não há pastoreio mútuo, não há como você ter cuidado mútuo se você não tiver como base a Deus. Você pode ter aqui uma associação de cuidadores e tudo tal, mas quando ele fala creio em Deus, ele não está dizendo uma coisa simples. Se você olhar mais para frente no texto, ele tira os olhos do passado, porque ele sabe o que vai acontecer, mas ele tenta colocar nos discípulos os olhos no futuro. Ele diz assim, olha, vocês sabem que na casa de meu pai há muitas moradas. Está aí nos versículos seguintes. Se não fosse assim, eu não teria dito a você, vou preparar lugar. Ou seja, olha, o que vai acontecer com vocês, vai acontecer, vai ser difícil. O que vai acontecer com vocês vai querer abalar a fé se não estiverem firmes, mas mantenham a confiança no Senhor inabalável. Porque o que o futuro reserva não é isso, não. O que Deus reserva para vocês no futuro é algo muito melhor. A crise, ela tem tempo e hora para acabar. As recompensas do Senhor são eternas. Por isso que ele fala de, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar a vocês lugares. Fiquem sabendo que vai acontecer a crise. Deus nunca vai nos permitir que a gente não passe por crises. Ele nunca prometeu isso. O que ele prometeu é que juntos podemos vencer qualquer crise que venha a nos assolar. Não somente da pandemia, mas qualquer outra crise, e até talvez pior do que a pandemia, elas podem ser vencidas se nós tivermos a nossa fé firmada no Deus que tem o controle de toda e qualquer situação. Amém? O que Jesus está dizendo com crer em Deus é que ele está dizendo que nada do que vai acontecer não era imprevisto. Está pegando ele de surpresa, mas não está pegando ele de surpresa. Ele estava dizendo já, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora. É chegada a hora. Um pouco antes da ceia, ele disse, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Ele estava sabendo passo a passo do plano de Deus para ele. E sabia que envolvia dor. Sabia que envolvia sofrimento. Sabia que envolvia uma crise temporária. Mas ele sabia da vitória. Porque ele sabia que o que ele estava fazendo era obedecendo ao Pai até o fim. É por isso que o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, ele diz, tenham em vocês o mesmo sentimento, mas a expressão melhor seria a mesma atitude de Cristo Jesus. E entre as várias coisas que Jesus fez, ele diz, e ele assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Amados, o que é crer em Deus em meio à crise? É dizer o que diz uma canção que é muito cantada, mas é uma frase dela que me chama a atenção. Ela diz assim, os teus planos eu posso não entender, compreender, mas eu prefiro confiar sem entender. Isso é crer em Deus.
Porque fé não é salto no escuro, como alguns querem dizer. Fé não é você dar saltos. Fé é você estar consciente de quem é o Deus que você crê. Quem é o Deus que você adora. Quem é o Deus que você diz aqui, a Ele a glória, a honra, o louvor. Quem é esse Deus? O poder desse Deus, o que Ele é capaz de fazer. E entender que mesmo que as evidências externas pareçam dizer que Ele não está presente, eu continuo crendo que Ele está conosco. Que Ele está presente. Ainda que eu não sinta. Ainda que eu não perceba. Mas eu sei que Ele está conosco. Uma das coisas que me chama a atenção em John Bunyan, um dos nossos pastores batistas antigos, é que John Bunyan, por defender a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade religiosa, ele pagou o preço de passar 7 anos, se eu não me engano, foram uns 10 anos preso num cubículo de 3x3, durante 10 anos. E John Bunyan, nesses 10 anos que ele ficou lá, manteve-se firme. E a coisa que ele produziu nesses 10 anos foi o livro Peregrino. Não sei se vocês já leram, quem não leu, leia. É um clássico que até hoje é uma leitura, vamos dizer assim, obrigatória para quem quer saber da vida cristã de uma forma mais ilustrada. O sofrimento, a tribulação, a crise é oportunidade que Deus nos dá para que a gente fortaleça a nossa fé em Deus. Eu não sei como é que você tem passado por esse momento. Talvez as incertezas, talvez ansioso, talvez mais tempo nas redes sociais ouvindo notícia do que lendo a palavra de Deus. Mas eu quero desafiar você a esse ano você fazer o contrário. Você investir mais tempo lendo a palavra de Deus para saber quem é esse Deus a quem nós pregamos e menos na Covid, porque a seu tempo a crise vai passar. Tá? Ela tem prazo de validade. Mas uma terceira coisa que eu percebo nesse texto que me chama a atenção é que Jesus diz assim: crede também em mim. Creiam também em mim. É um desafio isso aqui. Ora, ele vai ser crucificado. Ele vai aparecer publicamente sem roupa, espancado, sendo zombado. Ele vai levar a cruz, possivelmente só o patíbulo, né, que já era em si uns 50 quilos a madeira, amarrado nela, por um caminho onde todos iriam estar cuspindo nele, zombando dele, batendo nele. E ele diz: creiam também em mim. E o interessante não é isso, é ele dizer: creiam em mim também como vocês creem em Deus. Ele se coloca no mesmo patamar de Deus aqui, claramente. Jesus Cristo está dizendo: eu sou Deus, o Verbo encarnado. Creiam em mim também. Creiam no que eu estou dizendo a vocês. Coloquem a sua fé não somente nas palavras, mas naquilo que eu vim fazer. E o que eu estou para fazer é essencial para vocês. E ele vai dizer isso mais na frente. Se você olhar os versículos mais na frente aí, está a famosa frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele diz para os discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Ele está falando claramente quem ele é. Interessante é que, na pesquisa que eu fiz em relação ao caminho, a verdade e a vida, os discípulos entenderam isso, porque no templo antigo e no tabernáculo também, 3 eram as portas de entrada no templo. A primeira delas era a porta de entrada para o átrio, onde iria ter o sacrifício. E essa entrada era chamada de o caminho, ou seja, o caminho para Deus era pelo sacrifício, porque antes de você chegar a Deus e você ter a sua vida poupada por Deus, um animal teria que morrer no seu lugar. A outra porta, que era a porta para o lugar santo, onde estavam as coisas mais preciosas do templo, era chamada de a verdade. Porque a grande verdade é que só poderia estar dentro daquele lugar quem era digno, purificado. E a pessoa não era pura por si só, ela tinha que ter o sacrifício,
o sangue derramado, se purificar com água, o sacerdote poder entrar para adorar a Deus ali. Não se enganem, os corais cantavam não para o povo só, cantavam para Deus. Sem povo, sem palco. E a terceira porta era o véu, o lugar chamado Santo dos Santos, aonde o lugar era chamado de vida. Por que dizia isso? Porque quando o sacerdote entrava uma vez no ano para poder levar o sacrifício, levar o sangue que ele sacrificou lá do bode expiatório, para chegar lá, antes dele entrar, ele abria a cortina e jogava o sangue na arca da aliança, ou no lugar, quando não tinha mais arca. E então ele entrava. Tinha uma corda amarrada nele, tinha sinetes na roupa, porque se o povo visse um tombo, não entrava, puxava ele, porque ninguém podia entrar. Mas se ele conseguisse fazer o sacrifício todo e sair de lá com vida, Deus aceitou o sacrifício e poupou a vida. Então o que ele quer dizer com isso aqui? Eu sou o caminho, porque ele ia fazer o sacrifício na cruz do Calvário. Ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disposto a entregar a sua vida. E depois ele é a verdade. O autor de Hebreus reflete isso quando diz que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós ao Senhor, porque ele foi um ser humano como nós e passou por tudo o que nós passamos. E ele é a vida, porque ele está sentado no trono ao lado do Pai. Então, quando ele fala aqui, creiam em mim, ele não está falando, não creiam apenas não creiam no que vocês verão, mas creiam no que eu falei, creiam no que eu sou. Vocês disseram que eu sou o Cristo, vocês disseram que eu tenho as palavras de vida eterna, então creiam no que vocês confessaram. Então, amados, independente de circunstâncias que a gente passe, independente de vozes que a gente ouça, que a gente sabe, que a gente é pastor, mas a gente não vive no mundo da lua, a gente sabe que muitos de vocês ouvem outros pregadores que estão por aí, mas é interessante que se tenha cuidado no que se tem ouvido por aí. Porque mesmo em meio a incertezas de informações, também existem incertezas em meio a doutrinas que têm rodado por aí. E eu preciso saber que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. E que eu preciso crer nele como a palavra de Deus me ensina. Creia em mim. Creia em mim. E crer nele, nessa circunstância aqui, tem a ver com perseverança. Cristianismo não é lugar para quem acha, para quem vive de achismo. Eu acho que é assim, eu vivo a minha fé assim, porque hoje a gente tem visto as pessoas fazendo isso com a fé, né? Ainda mais aqui no Brasil. Eu sigo a Jesus naquilo que me é conveniente. Eu descarto aquilo que me confronta. Não, o cristianismo não é para quem vive de achismo, o cristianismo é para quem persevera. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A coroa está reservada àquele que chega no final da corrida, colocando os olhos em Cristo, autor e consumador da fé. E, amados, isso nos desafia, porque num tempo como hoje, a sociedade vai fazer pressão sobre a questão do novo normal que vai aparecer por aí. Como é que é ser cristão no novo normal? Eu preciso entender que cristão continua sendo o mesmo em qualquer normal que aparecer. Tem que fazer o que Daniel fez. No novo normal que Daniel viveu, ele decidiu não se contaminar com as coisas do seu contexto. No novo normal que aparecer, você precisa levar em conta. E nesse cuidado pastoral que a gente tem aqui, 2 desafios a gente tem que vencer. Eu estava no shopping ontem, em João Pessoa, e eu fui lavar as mãos ali, porque o shopping estava meio cheio, mas precisei ir para comprar um negócio, era inevitável ir, apesar do... E eu estava lavando a mão com álcool em gel, e eu vi quando chegou uma pessoa, um rapaz, mais baixo que eu,
e olhava para mim e ficava cercando aqui, cercando ali e tal. Aí eu estranhei aquilo e perguntei: você quer usar o álcool? Você quer usar o álcool? Sim. Pois não, fica à vontade. E me afastei. Eu confesso a vocês que eu me senti um poço de vírus. Né? Um poço de vírus, porque as pessoas hoje estão fazendo isso, elas estão olhando para outra e vê um coronavírus no rosto. Né? Você vê o vírus. Esse é um transmissor em potencial. Tem um quê de verdade de que quem não se cuida realmente pode passar. Mas eu tenho que tomar um cuidado com a generalização, quer dizer que todo mundo agora é um vírus em potencial, e isso afasta as pessoas. E amados, cuidado e pastoreio mútuo é eu desafiar a olhar para as pessoas como Jesus olha, apesar de tudo e apesar das pressões. Entenda, ser cristão em tempos como esse significa fazer o que muitos missionários fizeram. Alguns missionários nossos pegaram Covid porque decidiram continuar pregando o evangelho e arriscando ser contaminados por amor às almas. Alguns deles lembram a história cristã antiga, quando havia as grandes pragas que houve, as epidemias que houve, e naquele tempo a medicina não era tão avançada. E é interessante que se descobriu como evitar a epidemia por acaso. Porque em Atenas, por exemplo, numa das grandes pragas que dizimou metade da população, o povo ficava, os cadáveres se acumulavam nas ruas. E os cristãos que eram perseguidos ficaram na cidade, enquanto outros abandonaram, para poder dar aos corpos um enterro digno, com o risco de se contaminarem com a praga. E descobriram por acaso que enterrando os corpos dizima a praga, por causa do enterro digno cristão. Nós somos chamados para ser a solução da sociedade. Nós somos chamados para ser a luz na sociedade. Nada melhor do que cuidado e pastoreio mútuo. Em tempo de crise, isso é essencial. Sabe por que os consultórios de psicólogos, os psiquiatras e terapeutas estão cheios, eles estão ricos, alguns deles? Porque nós perdemos a capacidade de estarmos compartilhando uns com os outros os nossos anseios. Tiago 5,20 não é mais tão praticado. Confessai as vossas culpas uns aos outros para seres curados. A fonte disso está aqui. Jesus dizendo: creio em Deus, creiam também em mim. E você vai perceber que lá na frente, nesse mesmo discurso, Jesus dá diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele completa dizendo: vocês serão conhecidos como meus discípulos, se amarem uns aos outros. Sabe o que é amar uns aos outros? Apesar de tudo, continuar amando. Apesar de tudo, eu dou assistência. Não permita que o coração se preocupe. Quem se preocupa, se fecha. Quem fica ansioso, se isola. Creia em Deus. Creia que Deus tem o melhor para você no final. Creia que quando Ele diz que a vida aqui é temporária, mas a eterna está vindo, a nosso investimento é na eterna. Creia em Jesus, que nos deu o poder, a possibilidade, nos salvou, nos resgatou, nos transformou em novas criaturas, para sermos seus representantes aqui. O desafio nosso é continuar andando nos passos de Jesus. O mundo só vai conhecer quem é Jesus por meio de nós. E aí eu quero encerrar lembrando a vocês o que disse Billy Graham, uma das frases de Billy Graham, em que ele disse que possivelmente, às vezes, a única Bíblia que o mundo vai ler somos nós. A pergunta que fica para reflexão é: como é que você tem andado nessa pandemia? Até aqui. Tem ficado ansioso?
Sua fé em Deus tem sido colocada em dúvida. Até porque alguns crentes por aí não têm dado bom testemunho, publicamente falando. Como é que está a tua fé em Jesus? E uma última pergunta o importante não é tanto o que você fez em 2020. Eu amo Deus por causa disso. O importante é o que você vai fazer agora em 2021. Porque essa pandemia ainda vai durar um pouquinho de tempo. Até as vacinas chegarem, ainda vai um tempo. Onde é que você vai colocar os seus olhos? Jesus, até o capítulo 14, ele disse, vai acontecer isso. Vocês vão me trair, vão me abandonar, você vai me negar. Ele falou o que iria acontecer. Ou como diz na expressão popular, ele falou a real para eles. Mas ele diz, agora é bom dizer que eu não tenho com vocês expectativas, eu tenho amor. Sei que vocês vão falhar, mas não se preocupem, creiam em Deus, creiam em mim. Porque o que eu tenho reservado para vocês, apesar de tudo, é o melhor. Então, não é o que você fez em 2020 de errado, ore ao Senhor e deixe em 2020. O que Deus quer saber de você é, e agora, esse ano? O que você tem que fazer para mudar a atitude? Para você fortalecer a sua fé no Senhor. Colocar a fé em Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero fazer só uma oração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei como é que você tem estado nessa pandemia, ou como é que você deseja estar. Talvez alguns de vocês tenham percebido que a ansiedade não vai levar você a lugar nenhum. A ansiedade não muda a situação ou a circunstância. Uma das coisas que a crise nos traz é a descoberta ou a lembrança de que no fundo nós não temos controle de nada. E os nossos planos, como diz uma versão mais original de Provérbios, né, que nós fazemos planos, mas Deus ri. É Ele quem dá a palavra final. Resta-nos fazer o que Jesus disse. Como é que eu não deixo a ansiedade me dominar? Creia em Deus. Põe a sua confiança em Deus. Põe a sua confiança em Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está uma parte do teu povo que tem se reunido no dia de hoje em vários lugares do mundo para louvar o teu nome, bendizer o teu nome. Alguns talvez estejam voltando a se reunir de corpo presente. Os cultos online têm sido a constante, tem sido um período difícil, tem sido momentos, Pai, de dura, de crise, de dureza, de ver planos indo por água abaixo, de ver projetos ou cancelados ou adiados, de incertezas, talvez até de medo, porque tantos nossos amigos, amados e parentes que partiram, Pai, por causa desse vírus. E isso gera em nós essa incerteza, esse dissabor. Mas Tu continuas sendo Deus. Tu continuas sentado no trono do universo. E sabemos, Pai, que as crises que Tu permites que aconteçam, elas não acontecem mais do que a gente pode suportar. E ela vai ter fim, porque nós ainda estamos aqui. E elas são a oportunidade que o Senhor tem de nos levar mais para perto de Ti e colocarmos mais e mais a nossa confiança em Ti. Porque fé é confiança. Que nós possamos continuar crendo em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que nessa
caminhada contigo, a gente possa estar incentivando outros a fazer isso conosco. Como aconteceu naquela vez, quando eu estava lá no exército, eu não aguentava mais correr. E aquele sargento colocou as mãos nas minhas costas e disse: vamos, eu vou contigo, eu vou com você. E me empurrou até o final da caminhada. Nunca me esqueço daquilo, porque foi daquela maneira que o Senhor me ensinou que o Espírito Santo ele está ao nosso lado, para nos incentivar e nos capacitar a caminhar até o fim. Graças te damos por isso. Que o Senhor possa estar ministrando ao coração de cada irmão ou irmã aqui, e que eles tomem a decisão de olhar para o Senhor e continuar a caminhada, a carreira, a corrida que o Senhor propôs para eles. E que eles tenham as vitórias em 2021 que talvez não tiveram em 2020. E o teu nome seja glorificado por meio deles. Mas que entendam que essa caminhada não é somente individual, mas é também conjunta. É de rebanho, é de pastoreio mútuo. É um dizendo ao outro: esforça-te, tem bom ânimo, vamos juntos, a gente está junto. Em nome de Jesus. Amém.